Mutirão em São José dos Campos reúne mais de 50 empresas com oportunidades de emprego para pessoas com deficiência. R$200 mil, uma pistola com numeração raspada e um bloqueador de sinal de celular são apreendidos durante a operação da Polícia Federal no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil em São José dos Campos. Em mais um dia da Leite Show em Guaratinguetá, animais participam de provas de julgamento. Fim do ano com carteira assinada, comerciantes de São José dos Campos estão confiantes com as vendas de Natal e planejam contratações temporárias para ampliar o quadro de funcionários. Moradores de São José dos Campos registram queda de granizo na cidade. Pedras de gelo caíram durante chuva que durou menos de meia hora. No esporte, após 2 derrotas no NBB, o São José espera o apoio da torcida na próxima partida da equipe contra o Corinthians. E ainda, mulheres se unem na luta contra o câncer para devolver a autoestima de quem precisou fazer a retirada das mamas. Dona de salão de beleza em Guaratinguetá oferece de graça técnica de micropigmentação para os seios. Quinta-feira, 24 de outubro. Bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. No Brasil, o mercado de trabalho ainda é um desafio para as pessoas com deficiência. Apesar da lei que estabelece cotas mínimas para a contratação de PCDs, muitas empresas deixam de contribuir com a inclusão, alegando falta de qualificação profissional. Para tentar reduzir essa barreira, o Mutirão em São José dos Campos está oferecendo 350 vagas voltadas para esse tipo de público. O objetivo é facilitar o acesso das empresas à mão de obra qualificada que já existe na cidade. A baixa visão do Rafael, adquirida por glaucoma, e a perda total da audição do ouvido esquerdo da Leilane não foram impedimentos para que os dois conseguissem um emprego nesta fábrica em São José dos Campos. Os dois trabalham na linha de produção de válvulas para motores de carros há mais de 3 anos e, antes de ingressar, nunca tinham atuado no ramo. Dos 480 colaboradores da planta, 6% das vagas são preenchidas por pessoas com algum tipo de deficiência. Acho uma coisa assim bem interessante, porque não são todas as empresas que dão essa abertura para pessoas com deficiência, né? Se colocar e desenvolver projeto e poder dar ideia, são todas ferramentas que a gente tem embutido nesse processo. Eu sempre tive um sonho de entrar numa fábrica, mas eu sempre tive aquele medo de como seria, né? Eu não escutando de ouvido, trabalhando numa fábrica. Mas quando eu entrei aqui, eu vi que é totalmente diferente do que eu pensava que era. Então eu me sinto bem à vontade no meu local de trabalho e eu vi que não é nada disso do que eu imaginei que era. No Brasil, a contratação de pessoas como Rafael e a Leilane é lei desde 1991. Empresas com 100 empregados ou mais são obrigadas a reservar entre 2% e 5% dos cargos a pessoas com deficiência. Mas nem todos que têm algum tipo de limitação conseguem espaço no mercado de trabalho. Muitas empresas alegam ter dificuldade para preencher as vagas pela falta de qualificação. E é justamente para mudar isso que esta ONG oferece cursos e oficinas para pessoas com deficiência. Atualmente, são 150 alunos que, depois de capacitados, também contam com o apoio da instituição para conseguir um emprego. A Sorri São José dos Campos conseguiu mais de 1.320 colocações no mercado de trabalho, né? E fazendo numa época que não tinha lei, né? A gente começou antes da lei. Então isso para a gente é um resultado positivo e a intenção é o quê? Que eles tenham empregabilidade cada vez mais rápido, né? Na oficina de gastronomia, os alunos literalmente colocam a mão na massa. Eles estão aprendendo a fazer pizzas para logo poderem montar o próprio negócio. Para mim é maravilhoso e muito gratificante também, porque é uma oportunidade única que a gente tem de conseguir montar o próprio negócio e trabalhar lá fora depois. Mas a gerente da ONG acredita que não basta apenas cumprir a lei. Algumas empresas ainda precisam quebrar algumas barreiras para que a inclusão realmente aconteça. Ela não pode contratar a deficiência, né? Ela tem que contratar a pessoa que tem habilidade e competência para exercer aquela função que ela está oferecendo. E verificar nessa função que ela tem, os requisitos que ela precisa, que ela pode flexibilizar para ele ter o mesmo acesso que as outras pessoas. Para mudar essa realidade, nesta quinta-feira, pessoas com deficiência de São José dos Campos tiveram acesso facilitado
a oportunidades de emprego. Nesse mutirão, 50 empresas da cidade fizeram um plantão para oferecer 350 vagas voltadas para esse tipo de público. No dia D da inclusão social e profissional, as pessoas com deficiência puderam ter o primeiro contato com as empresas que têm vagas abertas e entregar currículos. Posteriormente, os candidatos serão chamados para participar da seleção. Essas empresas têm essa obrigação legal de contratar e hoje o número de candidatos foi muito superior, essas 350 vagas. Então esse argumento da ausência de candidatos, ele já não se justifica mais. Então nós esperamos que nos próximos dias todas essas 350 vagas sejam ocupadas e as empresas atendam à lei. A Sônia já está empregada, mas mesmo assim veio até o evento para ver quais as oportunidades que o mercado está oferecendo. Eu sou amputada de braço há já 15 anos e eu acho que é a primeira vez que eu vejo assim uma coisa tão próxima ao público que todo mundo pode estar vindo buscar informações nessa área. As sedes do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da construção civil, mobiliário e montagem industrial em São José dos Campos e Caraguatatuba foram alvos de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na sede do Sintricom em São José, foram apreendidos R$260 mil em dinheiro, uma pistola com silenciador e numeração raspada, munições, um bloqueador de sinais de celular, computadores e documentos. As investigações, que tiveram início após denúncias de várias empresas terceirizadas prestadoras de serviço à refinaria Henrique Lage, apuram possíveis crimes de extorsão e ameaça contra organizações do trabalho praticados por representantes do sindicato. Desde o início do ano, manifestações têm sido frequentes na porta da Revap e muitas delas terminaram em confusão, tanto que a Polícia Militar passou a escoltar os ônibus com funcionários até o trabalho. Ninguém do Sintricom comentou a ação da Polícia Federal. Um homem morreu e outro ficou ferido após um tiroteio na noite de ontem no bairro dos Comerciários, em Cruzeiro. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos na Via Dutra. A perseguição começou no bairro Secap, em Lorena, e só terminou na rodovia próximo à Aparecida. 3 homens que estavam no veículo foram detidos pela Polícia Militar. No carro, foram apreendidas 2 pistolas do mesmo calibre das armas usadas contra as vítimas de Cruzeiro. Eles confessaram envolvimento nos crimes de Cruzeiro que teriam sido motivados por um acerto de contas. O carro usado na fuga era roubado. A Polícia Civil investiga o caso. E a Prefeitura de Guaratinguetá abriu uma sindicância para apurar um suposto caso de assédio sexual envolvendo um motorista do transporte municipal de alunos da rede. A vítima seria uma aluna de 14 anos que mora na zona rural e usa o transporte escolar. A Prefeitura remanejou o servidor de 50 anos e que é concursado para atuar em outra linha. Porém, ele entrou com um pedido de licença de saúde. O caso também é apurado pelo Conselho Tutelar da cidade. Em instantes no Band Cidade, no esporte, os preparativos do São José que enfrenta o Corinthians neste fim de semana em mais uma rodada do NBB, o Novo Basquete Brasil. E você vai ver ainda esta noite, mais de 500 animais participam das provas de julgamento no segundo dia da Leite Show em Guaratinguetá. Agora 6h58.